Sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso podcast Valor Sustentável. Nessa última edição do mês, conforme nós falamos no mês passado, nós nos propomos a fazer uma análise de uma empresa voltada para o tema da sustentabilidade, para uma abordagem da sustentabilidade que foi realizada durante o mês. No podcast anterior, nós falamos sobre governança corporativa, uma das bases, um dos pilares do ESG, da importância de se estabelecer metas, processos para melhorar a governança, para melhorar a estrutura de governança de uma empresa e transformá-los, manualizá-los, formalizá-los dentro da empresa para todos os stakeholders, principalmente investidores, trazendo certa confiabilidade para a empresa, para a sua estrutura, para as suas operações, para os seus resultados, para a continuidade dos negócios. Acho que a estrutura de governança se volta muito para isso, para olhar a empresa a longo prazo e construir artifícios aí, construir metodologias para manter a continuidade dos negócios no longo prazo. E hoje nós também vamos trazer uma empresa, então, como modelo, como abordagem aqui para nós discutir estrutura de governança. Hoje nós queremos falar sobre a Eneva. A Eneva é a maior operadora de gás natural do Brasil e ela é uma empresa integrada de energia. Em 2021, a Eneva foi reconhecida pelo mais alto nível de governança corporativa no Brasil, entre as empresas avaliadas pela consultoria Deloitte, com base nos parâmetros, nas diretrizes do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e também nas diretrizes da B3, olhando-se para o novo mercado, que é a estrutura mais exigente, vamos assim tratar, para as empresas, de mais alto nível mesmo, para as empresas que estão listadas na Bolsa. Então, um pouco diferente do que a gente trouxe no mês passado, em que trouxemos uma empresa que era a Natura, que é uma empresa muito conhecida no nosso dia a dia, talvez você já não tenha ouvido falar da Eneva, mas nós vamos trazer aqui um pouco de quem é a Eneva, né? E aqui, já trazendo uma curiosidade, vamos dizer assim, e algo que talvez foi um impulsionador para a Eneva construir uma governança corporativa mais embasada, foi a questão de ela ter passado por uma recuperação judicial. A Eneva é vista como uma empresa que teve uma velocidade muito rápida para sair de uma RJ, de uma recuperação judicial, em 2016, e a partir daí a empresa se propôs a construir uma estrutura para garantir, ou pelo menos para demonstrar confiabilidade e demonstrar preocupação, segurança para os investidores no que tange o futuro da empresa, após passar aí por uma situação de recuperação judicial. Então, a Eneva deu uma reviravolta geral no seu modelo de negócio, olhando para essa questão do pilar governança do ESG nos negócios. A Eneva, então, falando um pouquinho de quem é, a Eneva é a única empresa privada de geração de energia do Brasil com experiência em produção e exploração de gás. E também acesso ao gás onshore, que se fala, em terra, né? A Eneva atua, então, com a geração de energia por meio de gás natural, mas também ainda possui algumas usinas de produção de energia por meio do carvão. Então, nós temos aí duas
bases, dois produtos totalmente diferentes. Uma base a partir do carvão, que é uma usina geradora, poluidora, vamos assim tratar, que tem um impacto ambiental mais negativo, e em contrapartida esse investimento que a empresa vem fazendo em busca de uma transição energética, construindo plantas, usinas movidas a gás, para extrair, explorar e produzir gás natural. Então, a Eneva construiu, a partir dessa situação que passou de recuperação judicial, construiu uma estrutura de governança, e hoje ela atende, na pesquisa que a Deloitte fez em 2021, a Eneva teve pontuação de 83,48%, ou seja, atendeu 83,48% dos itens quando se fala em parâmetros IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e atendeu 94,23% dos itens do checklist, vamos assim tratar, quando se fala no novo mercado da B3, da Bolsa de Valores, que é o mercado mais exigente. Então, por isso que ela foi eleita aí pela Deloitte como uma das empresas, como a empresa que tem a melhor governança corporativa em 2021. Na metodologia da própria Deloitte, da própria consultoria, a Eneva atendeu 79,55% dos itens de análise voltados à governança corporativa. Mas muito bem, falamos um pouquinho aqui de quem é a Eneva, desse olhar para a governança corporativa, dessa guinada, vamos assim dizer, que a empresa deu, saindo de uma recuperação judicial em 2016 para uma empresa em 2021 vista aí como a empresa com melhor estrutura, com melhor pontuação e estrutura voltada para a governança corporativa, que é um dos pilares da sustentabilidade, né? Então vamos falar um pouco de como é essa estrutura, de como a Eneva trata a questão da governança internamente. Então, a empresa buscou construir uma estrutura que alia processos decisórios fortes a mecanismos que garantam agilidade, eficiência e qualidade. A partir disso, se traz a estrutura de governança da empresa. Então, nós partimos da Assembleia Geral de Acionistas, ou seja, da Assembleia em que os acionistas com direito a voto participam e tomam as decisões. Abaixo da Assembleia Geral de Acionistas, nós temos o Conselho de Administração. E aí, o Conselho de Administração é o órgão máximo dentro da empresa, e existem pessoas internas e pessoas externas à empresa, né? Todos, alguns com experiência no segmento, mas todos com formação, com experiência de mercado, que possam realmente contribuir para o negócio da empresa. E o Conselho de Administração, voltando-se para a questão da governança, ele se desdobra em comitês. Atualmente são 4 comitês vinculados ao Conselho de Administração que a Eneva possui. O Comitê de Recursos Humanos, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Finanças e o Comitê de Investimentos. Cada um com a sua finalidade, né? Quando a gente fala do Comitê de Auditoria, o foco, a busca é assegurar o equilíbrio, a transparência e a integridade das informações financeiras. Quando se fala no Comitê de Finança, o objetivo é construir um planejamento estratégico buscando oportunidades em que as decisões financeiras estejam embasadas da melhor e da forma mais eficiente possível.
quando se fala no Comitê de Recursos Humanos, tem aí a atribuição de olhar para os aspectos relativos à remuneração, benefícios, metas, retenção de colaboradores, aprimoramento, aperfeiçoamento pessoal e profissional. E o Comitê de Investimentos se volta para a questão de analisar novas oportunidades, de analisar melhorias, de analisar investimentos que a empresa possa fazer no decorrer dos anos, do futuro, né? Então, esses comitês são chamados de comitês de assessoramento e eles contribuem aí nos processos de tomada de decisão do conselho de administração. Abaixo do conselho de administração, nós temos a diretoria. E só voltando para mais um aspecto do conselho de administração. Esse órgão dentro da Eneva passa por avaliações periódicas dos seus membros, então, analisando aí aspectos como estrutura e organização, dinâmica do conselho, comunicação e fluxo de informações com o CEO e com a diretoria, ou mesmo com os acionistas. E além dessas avaliações, também o conselho de administração e esses comitês passa por aprimoramentos dos membros que fazem parte. Então, promovendo-se aí discussões acerca dos tópicos, dos assuntos, né, das abordagens econômico, social e ambiental, e também voltadas para a questão de planejamento estratégico, por meio de reuniões que realmente vão contribuir no processo e vão trazer conhecimento para que o conselho de administração e para que esses membros, para que esses comitês de suporte realmente possam auxiliar na tomada de decisão. Abaixo do conselho de administração, nós temos a estrutura da diretoria, da diretoria do CEO, das diretorias de áreas, e vinculada a essa área estratégica de diretorias, nós temos a comissão de compliance. E aqui eu acho legal detalhar essa comissão de compliance, porque a comissão de compliance estabeleceu um programa de integridade. E observa aí a comissão de compliance estabeleceu e acompanha, observa, tem como orientador um programa de integridade que aborda aí vários aspectos. Mas principalmente ele é formado por um conjunto de ações que visa prevenir, detectar e remediar as situações, as ações, os atos que estejam em desacordo aos códigos e às normativas internas que a empresa possui. Então, esse programa de integridade, como eu falei, ele tem três pilares. Seria prevenir, detectar e monitorar, né? Em relação à prevenção, quais são as abordagens, quais são os itens que são avaliados internamente? Nós temos a questão da avaliação de riscos, e dentro da avaliação de riscos, aqui eu acho bem interessante nós trazer, porque a companhia se preocupa em estabelecer os princípios, as diretrizes, as responsabilidades vinculadas a riscos financeiros, e aí riscos financeiros incluem impacto de mercado, crédito e liquidez, transações financeiras, riscos de potencial perda financeira. Também se volta para riscos operacionais, que aí são resultantes de falhas, deficiências, inadequações nos processos internos, nas pessoas, no ambiente tecnológico, riscos associados à inadequação de próprios contratos com stakeholders, multas que possam vir a surgir. Também olha-se riscos estratégicos decorrentes da implementação de uma estratégia mal sucedida, e aí cabe analisar os riscos, mas também dentro daquele ciclo do programa de integridade, prevenir, que é a gestão de riscos, mas também detectar no decorrer do tempo essas
estratégias que não tiveram o retorno desejado e alterar e monitorar os novos resultados. Dentro dos riscos, ainda se olha para os riscos regulatórios, e aí no âmbito local, no âmbito em que a empresa atua relacionado a aspectos de legislação tributária, trabalhista, ambiental, em todos os aspectos. Mas também aqui um item que eu quero ressaltar é a questão de se olhar para os riscos e oportunidades climáticas. A empresa, inclusive, contratou uma empresa terceira, uma assessoria, para avaliar quais os riscos climáticos, quais os riscos de aumento de temperatura, de escassez hídricas, de eventos extremos, né, em relação ao clima, fazendo esse mapeamento de todos esses riscos que podem afetar o negócio da Eneva, mas que também podem trazer oportunidades para o negócio. Então, só quis detalhar um pouco essa questão da avaliação de riscos, porque, como vocês viram, tem várias abordagens aí, tem um impacto em várias direções, ou se volta para várias direções, inclusive para a questão dos riscos ambientais, olhando não só como risco, mas também como possíveis oportunidades. Aí dentro do pilar de prevenção desse programa de integridade, nós temos a questão de desenvolver manuais, políticas internas, e aqui a Eneva tem o Código de Conduta, tem políticas, diretrizes e procedimentos em relação aos aspectos internos mesmo, Código de Conduta em relação aos stakeholders, inclusive. A empresa também desenvolveu controles internos, desenvolve constantemente, tem programas de treinamento e comunicação. E aí, programas de treinamento, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas inclusive treinamento e comunicação em relação à sua estrutura de governança. Temos a empresa disponibiliza um canal de consulta de dúvidas, ou mesmo de denúncias, né? E, por fim, um sistema de compliance voltado à gestão de riscos. Na base, no pilar de prevenção do nosso programa de integridade, nós temos o canal de denúncia, nós temos a gestão de terceiros, então a participação de colaboradores, de terceiros, por meio de auditorias externas e a própria auditoria interna. Então, quando a gente fala de gestão de riscos, a gente, da questão da prevenção e da detecção, nós falamos aqui de algo que se complementa. Nós partimos de uma base de gestão de risco, em que eu trabalho para prevenir, aí eu parto para uma escala de auditoria interna, em que eu olho os processos por meio de uma estrutura interna que eu tenho, que eu valido esses processos, e por fim, uma gestão de terceiros, que aí envolve inclusive uma auditoria externa. E quando a gente fala no terceiro pilar do nosso programa de integridade, nós falamos da questão do monitoramento. E aí, voltando-se para a investigação interna, para a comissão de compliance, para registro e reuniões com órgãos de governança, para a resolução de conflitos e para gestão e programas anticorrupção. Então, esses foram os compromissos assumidos pela alta administração da Eneva dentro do programa de integridade, que compõe aí um braço, vamos assim tratar, da diretoria, voltada à comissão de compliance. Então, essa seria a estrutura, ou essa é a estrutura de governança corporativa da Eneva, partindo da Assembleia Geral para o Conselho de Administração e os seus comitês que auxiliam no processo de tomada de decisão,
e a diretoria com o seu braço de compliance e voltando-se para esse programa de integridade com 3 pilares: pilar de monitoramento, de detecção e de prevenção. E dentro de tudo isso, a Eneva se preocupa na questão da comunicação, na questão de revisão dos documentos norteadores. Então, a gente falou que lá no aspecto de prevenção, a empresa possui código de conduta, possui políticas e normas, né? E aí envolve código de conduta interno, código de conduta de terceiros, política anticorrupção, política de direitos humanos, política de defesa da concorrência. Em relação a diretrizes internas, que se volta também em relação à questão de monitoramento. Então, diretriz de conflito de interesses, diretriz de brindes, presentes e hospitalidades, diretriz de relação com terceiros, diretriz de integração com o poder público e diretriz de igualdade, oportunidade e respeito. Então, a Eneva possui a sua estrutura de governança definida, desenvolveu aí políticas, procedimentos, normas que estejam formais, que é o que a gente falou lá no início, né? A questão da governança, ela depende dessa formalização do que a empresa espera, de que forma a empresa quer que os colaboradores atuem, que os stakeholders atuem, para que os investidores, para que os stakeholders externos realmente percebam essa preocupação e se sintam seguros com o que a empresa está desenvolvendo, com o que a empresa está oferecendo para o mercado mesmo. E a partir dessas políticas, dessas normas, a empresa trabalha a comunicação do programa de integridade por meio de campanhas internas, por meio de palestras, divulgando cada situação que nós temos lá dentro do monitoramento, dentro dos pilares do programa de integridade, que abrangem aí a política anticorrupção, canal de denúncias, canal de conversa. E também oferece treinamentos para os colaboradores, para os stakeholders, em relação a esses códigos, em relação a esses normativos que ela possui já muito bem formalizados. Então, acho que olhando aí para uma linha de execução, vamos assim falar, nós precisamos definir a estrutura de governança, nós precisamos criar políticas, criar normas, formalizar essa estrutura de governança e criar aí um ciclo de monitoramento, de detecção, de prevenção, de detecção e de monitoramento. Criar um ciclo em que eu possa prevenir as situações, mas se eu detectar qualquer irregularidade, possa corrigir e monitorar, e aí entrar de novo no ciclo de prevenir novas situações que possam ser irregulares. Acho que é isso. A gente trouxe várias informações aí em relação a uma empresa que foi percebida como referência no aspecto de governança corporativa em 2021. Novamente, ficamos à disposição. Se vocês tiverem interesse, nos chamem, nos contatem nas nossas redes sociais e que a gente fica feliz em disponibilizar o material e trocar ideias e contribuir ainda mais nessa discussão. E até o próximo podcast.